Mas há muitas repercussões aqui na nossa política interna. Por exemplo, a eleição de Donald Trump continua sendo muito comemorada entre muitos grupos aqui no Brasil. Jair Bolsonaro disse considerar o resultado um passo muito importante para realizar o seu sonho de disputar a eleição de 2026 e voltar ao Palácio do Planalto em 2027. Segundo o ex-presidente, a volta de Trump à Casa Branca vai pressionar o mundo todo a seguir o Estado democrático de direito, não só da boca para fora, e pode sim ajudá-lo a reverter a sua inelegibilidade. Por fim, Bolsonaro disse ter aprendido muito nesse período fora da presidência e cogitou até ter Michel Temer como vice em 2026. Claro que questionaram o MDBista, que desconversou sobre o assunto e afirmou que está fora da vida pública e não vai disputar mais nenhum cargo. Começar esse giro com o Cristiano Beraldo. Beraldo, Jair Bolsonaro levantando a possibilidade de a vitória de Donald Trump ajudá-lo a voltar à presidência. E chama a atenção que ele até já imagina uma chapa com o Michel Temer. Ou seja, seriam uma chapa com dois ex-presidentes, né? Temer e Bolsonaro em 2026. O Temer disse, não tenho pretensões, sair da vida pública. Será? Olha, que proposição curiosa essa, não é? O ex-presidente Michel Temer, que teve um papel importante na recondução do Brasil para o trilho, né? Quando ele assumiu a presidência da República, o Brasil enfrentava problemas gravíssimos, econômicos, sociais, enfim, de todos os aspectos. Ele conseguiu avançar com pautas muito importantes, apesar das dificuldades que teve. Agora, o ex-presidente Michel Temer, ele é já uma figura que tem uma longa carreira pública, já está numa idade aonde merece descansar e se tornar uma referência, aquele em que se vai pedir conselho nos momentos difíceis. Inclusive, foi isso que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez quando se viu numa situação extremamente delicada com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e aí pediu ajuda para Michel Temer, que foi a Brasília num avião da FAB, para ali do Palácio do Planalto, se não me engano, selar a paz entre o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Agora, olhando para frente, Caniato, não me parece saudável essa mania que muitas vezes a gente vê no Brasil de não haver renovação. Nós estamos falando numa situação em que a direita tem diversos nomes de grande qualidade para disputar a presidência em 2026. E me parece um pouco fora de propósito ao pensar numa chapa, ao invés de olhar para esses nomes tão bons que estão aí à disposição, se olhar para o ex-presidente Michel Temer, como eu disse já, que merece o seu descanso, a sua tranquilidade, a sua paz. Então, não sei se faz qualquer sentido esse tipo de proposta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Donald Trump pode ser um passo importante para Jair Bolsonaro voltar ao poder. Tem a ver com aquele freio de arrumação em curso que a gente mencionou ontem? O Dávila, sou eu? Sim, sim. Deu uma picotada aqui no som, eu não vi. Desculpe, Caniato. Caniato, eu não acho que o Donald Trump vá interferir de nenhuma forma na política brasileira, né? Ele nunca fez isso e não vai fazer agora. Agora, eu acho que é inevitável que a mudança no governo americano tenha reflexos no Brasil. Como eu disse aqui, eu espero que esse governo americano faça um dos itens centrais da sua atuação uma forte defesa da liberdade de expressão. O próprio vice-presidente J.D. Vance deu uma entrevista alguns meses atrás dizendo que ele ia retirar da máquina do governo todo mundo que trabalhou a favor da censura naquele episódio do Twitter. E o Elon Musk provavelmente vai fazer parte do governo do presidente Trump. O próprio Donald Trump foi vítima várias vezes
de vários atos contra a sua liberdade de expressão. Disseminação de notícias falsas, foi retirado do Twitter. Inclusive, Donald Trump, foi ofendido várias vezes por políticos brasileiros, né, que usaram termos impublicáveis. Eu não posso nem dizer aqui para se referir ao agora presidente eleito dos Estados Unidos. Então, eu acho inevitável que tudo isso tenha reflexo nas coisas que vão acontecer a partir de agora. Você, Dávila, compreende que também pode haver algum tipo de reflexo? A vitória de Trump pode ajudar Jair Bolsonaro de que forma? Muitos entendem que, ok, falam em algum tipo de ajuda, mas é algo muito subjetivo, de forma prática. Que ajuda seria essa? E depois, se puder emendar a sua reflexão sobre o nome de Michel Temer, ou essa ideia de Jair Bolsonaro de fechar uma chapa com Temer? Olha, dois pontos aí importantes. Primeiro, que é óbvio que o presidente dos Estados Unidos não vai interferir no assunto interno brasileiro para tentar ajudar Bolsonaro a recuperar os seus direitos políticos. Essa é uma questão interna do Brasil. Ontem mesmo, Mota usou uma analogia que eu acho muito importante. Tem que separar o que é Estado, o que é povo, o que é indivíduo na política. E aqui, essa é uma questão de Estado. E o presidente Trump não vai interferir numa questão de Estado brasileira, que isso tem alto custo. Aliás, já que Bolsonaro é amigo de Trump, você não devia colocar o seu amigo numa fria, que é fazer lutar por uma questão pessoal dele contra uma atitude do Estado brasileiro. Agora, isso evidentemente vai desencadear uma discussão interna aqui. E Bolsonaro, de novo, quer manter a sua base inspirada de que ele possa reaver os seus direitos políticos para 2024. Então, isso faz parte dessa narrativa bolsonarista. Agora, é interessante como o Bolsonaro vem atuando ultimamente, que é muito do jeito anti-Bolsonaro. Primeiro ele vai ao Congresso Nacional fazer um acordo para eleger Alcolumbre, presidente do Senado, porque ele diz que ele está interessado nos cargos da mesa diretora e que não quer ficar de fora. E depois sugere a Michel Temer como seu vice numa eventual chapa, que é trazer o MDB. Ou seja, o Bolsonaro, o antissistema, essa coisa, agora está virando o mais sistema possível. Quer negociar com o presidente do Senado, quer negociar com os grandes partidos do Centrão. Então isso mostra uma mudança de atitude, pelo menos curiosa, no que a gente chama aí do vocabulário bolsonarista. Pois é, Mota, não sei se você quiser também tratar da questão que envolve a ideia de uma chapa com Michel Temer, enfim, queria que você também desse seu ponto de vista sobre isso, depois a gente vira a página, por favor. Eu vi a resposta do presidente Temer, eu acho que ele deu a resposta certa, que outra resposta ele poderia dar, né? Pelo que eu entendi, trata-se de pura especulação. Então, eu nem sei como interpretar essa possibilidade. Eu nem sei se o presidente Bolsonaro falou isso mesmo. O que eu sei é que as eleições ainda estão muito distantes e até lá o Brasil tem problemas gravíssimos para enfrentar se quiser chegar em 2026 e realizar uma eleição como manda o figurino. Agora, Beraldo, a gente tem visto, de ontem para hoje, muitas discussões, notícias divulgadas, posts que foram feitos tentando conectar a vitória de Donald Trump a possíveis mudanças aqui no Brasil, posicionamentos de grupos políticos. Sabemos que há, sim, partidos, lideranças políticas, grupos políticos que defendem agendas muito próximas às agendas de Donald Trump. Mas são sistemas políticos distintos, né? O que é possível a gente extrair dessa vitória de Donald Trump? O que é possível esse grupo, de fato, fazer acontecer para, de alguma maneira, tentar um alinhamento com o Partido Republicano, essa vitória nos Estados Unidos? Porque parece algo distante, né? Um pouco subjetivo. Ok, tem uma aura, uma atmosfera positiva, mas como transpor isso para o dia a dia da política? Pois é, Canhoto, tem muita confusão aí nesse meio. Aliás, Dávila, você lembrando, né, esse perfil completamente centrão que Jair Bolsonaro adotou nos últimos tempos, me lembra sempre o nosso general Heleno cantando naquela palestra, né? Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão.
agora ficam todos de braços dados, né? É uma coisa impressionante essas mudanças, como é que elas acontecem. Agora, o que muda, Candiato, em relação à eleição de Donald Trump para Jair Bolsonaro é o clima. Porque, é como você falou, cria-se um ambiente favorável, sobretudo se Donald Trump conseguir entregar nesses próximos 2 anos alguma coisa relevante, alguma coisa que se possa identificar como uma conquista dele na presidência da República, uma conquista que gere uma melhora na vida dos norte-americanos, ou mesmo uma postura mais dura em relação à China, em relação a esses países que sempre estiveram no lado oposto daqueles que prezam a liberdade, prezam a democracia. Eu acho que o que Jair Bolsonaro consegue de ativo é dizer, olha, eu estou aqui representando esta corrente, a corrente que defende as liberdades, que efetivamente, que realmente defende a democracia, que se opõe a ditaduras de forma efetiva, clara e ferrenha, que toma medidas duras contra aqueles países que ameaçam a nossa soberania. Então, ele consegue criar em Donald Trump uma referência para que o eleitor entenda que ele também será capaz de entregar ao povo brasileiro conquistas que melhorem a vida da população. Mas, se a gente olhar para a parte formal, a parte jurídica, sinceramente, não muda absolutamente nada. Então, o Dávila falou, né, que esperava uma atitude diferente do próprio Supremo Tribunal Federal brasileiro em relação a Jair Bolsonaro e outros temas, caso Donald Trump fosse o presidente. Mas, ô Dávila, eu me lembro sempre daquele baixinho do comercial de cerveja, ele olhando para o Maguila e dando uma banana para o Maguila, porque ele vai tentar exibir a sua força da maneira que ele puder, enquanto o Maguila estiver de longe. Entendeu? Ele, sabendo que o Maguila está ocupado com outras coisas, não vai vir aqui tomar satisfação. E eu não acredito que, mesmo com Donald Trump na presidência da República, mude esse voo que a gente está vendo dessas decisões que carecem de uma relação melhor entre elas, né? A gente vê, às vezes, alguns, em determinadas circunstâncias, penas altíssimas e em outras que, para a população em geral, parecem mais graves, a gente vê penas menores ou vê até uma certa condescendência nas decisões que são tomadas. Então, não acho que isso muda com Donald Trump. Acho que isso vai mudar a partir de uma pressão popular no sentido dessa insatisfação que tem se tornado cada vez mais geral. Pois é, estou vendo o Dávila concordando com o Beraldo. Quer fazer um complemento, Dávila, só para a gente arrematar? Não, só um parênteses. O exemplo que eu citei foi a questão do X, porque é uma empresa americana que aí eu duvido que o Supremo teria a mesma reação que teve no Brasil se Donald Trump fosse presidente dos Estados Unidos. Porque aí o custo político de tamanha decisão torna-se altíssimo. E o Supremo hoje, como pensa politicamente, entende quanto custa mexer com uma empresa norte-americana de forma arbitrária, ainda mais quando o acionista principal é braço direito do presidente da República. Pois é, vou trazer uma notícia, inclusive, conectada a essa. Quer fechar você, Mota, por favor? Só para dizer aqui, eu tenho que dizer isso, eu não entendi muito bem as críticas dos meus colegas aos movimentos de Jair Bolsonaro. Eu fico pensando, o que o Jair Bolsonaro deveria fazer em vez do que ele está fazendo? Ele está inelegível, está sem o seu passaporte, foi processado inúmeras vezes, inclusive por chegar perto demais de uma baleia. Ele está tentando construir alguma coisa no meio desse desastre todo. Muito parecida a atitude com a atitude que teve Donald Trump, que ficou numa situação, em alguns aspectos, até pior do que Jair Bolsonaro, porque ele foi alvo de um processo criminal criado por um promotor de Manhattan, financiado por Jorge Soros, que deu nó em pingo d'água, juntou fatos desconexos, processou criminalmente e conseguiu a condenação do Donald Trump, o primeiro presidente americano condenado criminalmente. E agora
reeleito. Então, se você não jogar o jogo, uma coisa você pode ter certeza, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você se render a essa situação, jogar as mãos para cima e dizer agora eu vou desistir disso, o resultado disso vai ser nenhum. Então, eu realmente não fiquei muito... não tive uma compreensão muito boa do porquê das críticas. Eu acho que o presidente Bolsonaro está tentando, com as ferramentas que estão ao seu dispor e no meio dessa situação complicadíssima, fazer o que pode ser feito ainda. Quer responder? Quer complementar então, Beraldo? Você? Não, Mota, eu concordo que o instrumento que existe na política brasileira, infelizmente, pelo baixo nível da política que se pratica no Brasil, os instrumentos são esses. O que eu chamo a atenção é o conflito de discursos, porque ele não era um novato na política quando teve um discurso anti-centrão. Ele já tinha 28 anos de Câmara dos Deputados, sabia exatamente de trás para frente como é que o sistema funciona. Tanto é que, passado, acho que 1 ano do seu governo, colocou o Centrão dentro do governo, porque sem o Centrão não se governa. O que não dá para ficar é dizendo eu sou a novidade, eu vou enfrentar o sistema. Não, você vai usar o sistema para atingir os seus objetivos, o que é extremamente legítimo. Mas não pode se colocar como um antissistema, alguém que vai enfrentar tudo e todos, que vai mudar tudo, se você está operando no sistema para ter espaço político. Está tudo certo, mas tem que ter um discurso coerente. Beraldo, eu daria toda a razão para você se você me mostrasse que as regras do jogo político e jurídico e cívico no Brasil continuam as mesmas que eram em 2018. A Constituição continua a mesma, isso eu sei. Mas você testemunha comigo da insegurança jurídica reinante no Brasil hoje. Então, você entrou num jogo em 2018 e aí o jogo mudou enquanto você estava jogando. Então, se a gente não levar isso em consideração, fica parecendo que as coisas não têm muita razão de ser, né? Mas lembre-se de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos 3 anos. A gente vai poder continuar debatendo esse tema aqui